Saudações alvinegras, pessoal! Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, ainda feliz, ainda celebrando a nossa classificação contra o Coxa. Mas hoje é sexta-feira, hoje é dia de giro de notícias, a maneira mais rápida, fácil e eficiente para você ficar por dentro do que acontece com as sereias, com a base, com os bastidores do Santos Futebol Clube. E, bom, não que seja sempre na sexta-feira, em verdade seja dito, mas é sempre aí nesse período de final de semana, quando não tem pré-jogo. E o nosso pré-jogo vai ser só amanhã. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre o que tem acontecido nos arredores da Vila Belmiro. Antes, como sempre, peço muito obrigado a todos por estarem inscritos no canal. Que se você não é inscrito, se inscreve aí, dá essa força pra gente. E no mais, compartilha, deixa um like, comenta aí, diga o que você tem achado das notícias do Santos, que felizmente no masculino profissional tem encontrado aí uma estabilidade, né, uma fase boa. Nos outros a gente vai comentar agora, né, nos outros âmbitos do futebol do Santos Futebol Clube. Começando, como sempre, com as sereias. Sereias que vêm aí de derrota, né, uma derrota por 2-1 para o Atlético Mineiro e enfrentam o São Paulo. Então tem clássico Sansão. Nesse sábado, dia 14, às 2 da tarde. Entrada gratuita, jogo na Vila Belmiro. Então um programa bem legal de sábado aí. Se você não estiver fazendo nada, se puder ir para a Vila, vai ser um programa interessante. Se não puder, como é o nosso caso, aparece, segundo o Diário do Peixe, vai ter transmissão da Band. Então na TV aberta vai ter a transmissão aí do clássico Sansão. Sereias que, como eu disse, vêm de derrota e neste momento estão deixa eu abrir aqui, em sexto, com 12 pontos em 8 jogos, né? 4 vitórias e 4 derrotas das sereias. Enfrentam um São Paulo que vem com 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, tem 17 pontos, então o São Paulo só perdeu uma vez. Os jogadores do São Paulo vêm de vitória sobre o Red Bull Bragantino por 2-1. Então não vai ser um jogo simples. O São Paulo, que é um time que dá trabalho para as sereias, eliminou as sereias acho que 2 anos seguidos no Campeonato Paulista ou no Brasileiro, acho que foi uma no Paulista, outra no Brasileiro, enfim. Jogo complicado, o Santos que perdeu os 2 clássicos esse ano, né? As sereias perderam já do Palmeiras e do Corinthians no Brasileiro. Então o clássico é sempre complicado. Esse jogo vai ser bastante complicado também e é bom que seja entrada gratuita para que tenha uma boa presença aí de torcedores do Santos para apoiar as nossas meninas. Que venha a um bom resultado aí pro Peixe e para as sereias. Falando ainda de sereias, mas de sereinhas, as sereinhas estão no Campeonato Brasileiro Sub-20. Na semana passada nós falamos que elas venceram o primeiro jogo contra o Botafogo por 3-0, perderam para o SMAC por 1-0, e aí emendaram 3 vitórias seguidas. Então venceram 2 vezes o Ceará, né, no final do turno e no começo do retorno, primeiro por 3-0, depois por 2-0. E na última rodada venceram o SMAC, jogando fora de casa, por 3-0. A escalação do time que venceu o SMAC foi Madu Valente, depois Michele Stildes, substituição de goleiro. Raíssa Calheiros, depois Manu Gorni. Sassá, depois Heloísa. Isa Matos e Sofia Rafaela. Marzia Coutinho, Gi Fernandes e Ana Luísa, depois Fran Moreira. Nicole Marucci e Júlia Delprá, depois Ana Júlia Cury e Isa Viana, depois Vitória Rosa. Esse foi o time da técnica Sandra Santos. Venceu por 3-0, gols de Gi Fernandes aos 9, Isa Viana aos 25 e aos 25 do segundo tempo. Então Isa Viana marcando 2 gols aí. Santos que já está classificado, com esse resultado as serinhas já estão classificadas para a próxima fase do... Dou umas perdidas aqui que eu estou olhando as informações. Para a próxima fase do Sub-20. Eu não sei se classificou os 2 primeiros, mas enfim, a próxima partida delas para fechar essa primeira fase é contra o Botafogo, mando do Santos, mas acho que todos os jogos são em Santana de Parnaíba. Às 4 da tarde do sábado, então eu não sei se está tendo transmissão, eu acho que não, mas de qualquer forma, então as sereias jogam as 2 e as sereinhas jogam as 4 para fechar aí essa participação contra o Botafogo do Rio de Janeiro, que é o segundo colocado do grupo, tem 7 pontos em 4 partidas, isso, então Santos aí que teve seus percalços no Sub-20, mas conseguiu aí se recuperar, já se classificou, então estamos bem aí no Brasileirão Sub-20 feminino. Falando ainda de base, mas agora do masculino, tivemos
segmento no Paulistão Sub-20, no Sub-17 e no Sub-15. Vamos começar com boas notícias, então. No Sub-20, né, o último jogo que eu tinha falado foi a vitória sobre a Portuguesa Santista 2-0. Em seguida, né, no jogo seguinte, o Santos goleou o Mauá por 9-1, repito, 9-1. 5 gols do Renier, 3 gols do Ivonei e 1 gol do Zabala. Então o Santos 100%. E aí venceu o Água Santa no meio de semana agora. Foi, só confirmar aqui que dia. Quarta-feira, dia 11, venceu por 1-0 o Água Santa com o gol de Renier de novo. Então Renier bastante artilheiro aí no campeonato. O Santos então com 9 pontos. O time que foi a campo contra o Água Santa é o do goleiro Edu Araújo, aquele que veio da base do Figueirense, se eu não me engano, que quis vir pro Santos. Cadu, Derek, Zabala e Pedrinho. Pedrinho, se não me engano, é o escaramuço. O Derek é aquele zagueiro que já jogou na Copa São Paulo, se eu não me engano. Já teve umas participações no profissional. Depois saiu o Pedrinho, entrou o Caio Henrique. Rafael Moreira, depois é Rafael. Ivonei, conhecido, depois Diogo Correia. E o Balão, o Jair Balão. E depois o Matheus Nunes. Jair Balão? Será que é outro Balão? João Balão? Não sei, me perdi agora. Fernandinho, depois Jair, e aí é por isso que me deu a dúvida, não sei se é o mesmo Jair. Wesley Patati, depois Nicão, e Renier, depois Victor Michel. Técnico Orlando Ribeiro. Time com alguns jogadores que nós vimos, né, nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior e que vem fazendo aí vem tendo um bom desempenho neste campeonato. A nota aqui fica por cartão vermelho que o zagueiro Zabala tomou, então tomou um vermelho aos 5 do segundo tempo. Mas o Santos conseguiu a vitória mesmo assim. O gol foi do Renier aos 5 do segundo tempo. O Zabala foi expulso no decorrer da partida. Por outro lado, notícias não tão boas no Sub-15 e no Sub-17. O Santos que vinha bem, vinha 100% de aproveitamento. Aquele campeonato em que o Santos joga contra os mesmos adversários no mesmo período de manhã, né? Umas 9 e outras 11. Então o Sub-15 enfrentou o Grêmio Mauaense no sábado passado. Perdeu por 1-0. O gol foi de... não sei quem foi o gol. Enfim, foi o gol do Mauaense. E volta a campo contra o Mauá, né? Porque tem o Mauaense e tem o Mauá. Então enfrenta o Mauá no outro sábado, dia 21. O Sub-15 foi a campo com o João Pedro, Gabriel Máximo, João Ananias, depois Vinícius Fabre, João Alencar e Rafael Gonzaga, depois Yuri, Vinícius Lira, Murilo, depois Ryan ou Rian e Pepe Firmino, Matheus Xavier, depois João Victor, Isaac, depois Enzo Mesquita e Luca Meirelles. Já o Sub-17 enfrentou o mesmo Mauá, como eu disse, e dessa vez empatou em 0-0. O mesmo Mauaense, o Grêmio Mauaense. Empatou em 0-0 com o Grêmio Mauaense e também enfrenta o Mauá no dia 21, que nem a equipe Sub-15. Né? O time foi com Gustavo Casanova, Netinho, Lenin, Samuel e Souza, Gustavo Henrique, Gabriel Bom Tempo, depois Lucas Ian e Matheus Lima, depois Felipe Campos. Esse Matheus Lima, se não me engano, é aquele que é uma super promessa, enfim. Cauã, depois Pedro Ian, Rodrigo César, depois Arthur e David. Esse foi o time que ficou no empate, então. Continua liderando o grupo 12 com 10 pontos, né? 3 de 3 vitórias, com mais um empate, 10 pontos, ainda está na primeira colocação. Já o Sub-15 ainda está líder, com 9 pontos em 4 partidas. Então os dois seguem liderando. Dia 21 voltam a campo o Sub-15 e o Sub-17. Notícias boas agora do profissional, do clube em si de modo geral. O Santos acertou 2 patrocínios, ou 2 parcerias, enfim, durante essa semana. Primeiro foi com o isotônico TNT Sports Drink, que vai ser o fornecedor de isotônico, o isotônico oficial do Santos Futebol Clube. Patrocinando também outros atletas, né? Eu achei interessante, assim, atletas de esportes mais radicais, digamos assim. Então, a surfista Chloé Calmon, campeã brasileira de longboard, e as atletas do skate, Dora Varela e a Pamela Rosa, que disputou aí as Olimpíadas, uma grande skatista. Então, o Santos com um novo isotônico oficial e um novo patrocinador de omoplatas, que é a Hebron, indústria de produtos farmacêuticos. E no jogo contra o Coritiba já deu para ver a marca da Hebron na omoplata, que fala aqui no ombro, perto do ombro, da equipe principal. Então o Santos aí com 2 parcerias
Bom, é dinheiro pingando, né? Melhor, como diz o outro, é melhor pingar um pouco do que faltar tudo. Então o Santos com novos patrocínios aí. Para fechar o nosso giro de notícias, uma notícia que é a ver com o Santos, mas não é exatamente do Santos, que é o Palmeiras, o rival verde de São Paulo, vai pedir o adiamento do clássico do Santos contra o Santos, que é no dia 29, é programado para o dia 29 de maio. Por quê? Porque na convocação da seleção brasileira, 2 atletas do Palmeiras foram convocados, o Danilo e o Everton. E aí o Palmeiras se sentiu prejudicado, enfim, tem possibilidade de outros atletas serem convocados também, então eles afirmaram que vão pedir para que esse jogo seja adiado. A parte da questão de parecer medo ou não, enfim, porque os caras têm muito elenco, eles não teriam por que ficar pedindo adiamento. E eu acho que é direito do Palmeiras pedir que seja adiado, porque afinal de contas é prejuízo pro time mesmo. É aquela coisa do campeonato não parar, né? E o futebol brasileiro empilhar muitas datas, muitos jogos. Então acaba prejudicando os times que acabam não querendo que os seus jogadores sejam convocados, né? O Santos já teve, assim, quando o Neymar foi convocado, enfim, era muito, muito prejudicado por isso. Então acho que é direito do Palmeiras pedir. Se a CBF fosse séria, se fosse um órgão transparente, enfim, poderia receber o pedido e falar com o Santos, perguntar pro Santos se o Santos aceita, o Santos não ia aceitar, fim da história e não tem mais nenhum problema. A CBF não sendo, eu sempre fico com medo do que ela vai pedir, porque o rival acaba tendo mais força nos bastidores do que a gente, né? Se eu não me engano, o jogo do Flamengo não foi adiado também no ano passado. E aí isso me tranquiliza um pouco, porque o Flamengo tem muita proximidade com a diretoria da CBF e muita força política. Então o que eu acho é que, primeiro, o calendário do Brasil é todo errado, deveria se ajeitar isso para que os clubes que tivessem jogadores convocados não fossem prejudicados. Lembrando que inclusive o Santos também corre esse risco, né, com os jogadores internacionais, né, com os estrangeiros. O Angulo, ele é da seleção, se eu não me engano, da seleção do Equador. O Rodrigo Fernandes, se não for convocado, não sei quem que são os titulares do Uruguai, porque tá jogando demais. Mas no caso do Palmeiras, enfim, eles já tiveram a convocação, eles já sabem quais são os jogadores que estarão com a seleção brasileira. Como eu disse, o direito deles pedir, assim, os clubes todos estão se movimentando para fazer uma liga. Eu acho que nesse sentido, caso um dia exista essa liga, eles têm que olhar muito para essa questão do calendário, né, de não ter jogos junto com datas FIFA. Mas é direito do Palmeiras pedir. Eu acho que o correto seria a CBF consultar o Santos recusar e acabou a história, mantém-se a data. Espero que a CBF não aceite unilateralmente essa decisão, mas, se tratando do Santos e de outros rivais, é sempre bom ficar de olho aí. Então, talvez não tenha o jogo, que inclusive é jogo da TV, é o jogo de domingo, 4 da tarde. Então, esperamos que seja mantida aí essa data. Nem é para o Santos ter algum tipo de vantagem. Eu acho que o Santos continua não sendo favorito, infelizmente, nesse clássico. Mas para que seja correto, assim, a situação. E é, inclusive, importante que o Santos continue nas competições, até para ter uma força maior de argumentação, né? Então, se a CBF inventar de querer adiar a partida, eu acho que o Santos tem que se manifestar e falar, tipo, nós somos veementemente contra, até porque nós também teremos o calendário apertado, nos classificamos na Copa do Brasil. Se o Santos conseguir classificar na Sul-Americana também, mais um argumento, porque as datas ficarão escassas no futuro próximo. E, lembrando, é ano de Copa do Mundo, então o calendário é mais apertado ainda. Então, vamos ficar de olho, mas quero crer que não vai ter esse absurdo de adiar o jogo só porque o Palmeiras pediu. Certo, pessoal? Então esse é o nosso giro de notícias aqui, uma cornetadinha no final. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. Comente aí o que você achou das novidades que rondam a Vila Belmiro. E no mais, se inscreve no canal se você não for inscrito. Se você for inscrito, muito, muito, muito obrigado. E chegamos aos 514 inscritos. Obrigado a todos e a cada um de vocês. E no mais, domingo tem jogo. E jogo difícil, né? Goiás sempre complicado, ainda mais fora de casa. O jogo do ano passado, inclusive, do último jogo foi terrível, a lembrança. Mas falaremos mais disso no pré-jogo que teremos amanhã. Então, muito obrigado a todos e pra cima deles. Abraço!